O primeiro mito que estou determinada a destruir é o de que Elvis era um viciado em drogas ordinárias. Nada poderia estar mais longe da verdade. Elvis nunca usou drogas ilícitas. Cada droga que ele tomava era medicinal e por boas razões. Ele tinha muitas doenças físicas e algumas dessas doenças eram de nascença. Eu não negaria que ele provavelmente era viciado em alguns desses medicamentos, mas isso não era incomum nas décadas de 60 e 70. Nesse período, tanto a profissão médica quanto as farmacêuticas tinham um comprimido para tudo. Uma visita ao médico de família sempre terminava com uma receita médica. Dificuldade em dormir? Aqui está uma pílula. Tome todas as noites antes de dormir. Estressado? Vamos tentar esta pílula por um tempo, mas se isso não ajudar, mudaremos as prescrições. Depressivo? Não tem problema, aqui está uma pílula, um antidepressivo que vai te deixar um pouco letárgico, mas não importa, você não vai ficar deprimido. Sobrepeso? Aqui está uma pílula que certamente tirará seu apetite ou pelo menos o controlará. Dores de cabeça? Experimente esta ou aquela pílula. Uma delas está fadada a funcionar. Ninguém nunca questionou o médico ou as empresas farmacêuticas. Poucos tiveram a ousadia de perguntar sobre os efeitos colaterais, porque a maioria confiava no médico ou na empresa farmacêutica, pensando, de maneira ingênua, que eles jamais nos dariam algo prejudicial à nossa saúde. Como estávamos errados. Artigos de jornais e revistas começaram a pipocar falando sobre uma dona de casa em Minneapolis ou de um motorista de caminhão no Texas viciado em algum medicamento prescrito. É claro que alguns destes viciados em drogas misturavam álcool junto com seu tratamento, o que Elvis nunca fez, porque Elvis não bebia. Ele servia em sua suíte e não se opunha a que as pessoas bebessem, mas nunca bebia e realmente odiava ver alguém bêbado. Embora Elvis tivesse uma energia ilimitada, ele nasceu com muitas deficiências. Ele tinha um coração dilatado e tanto sua mãe quanto seu pai tinham um coração fraco, com o qual tiveram que aprender a lidar também. Elvis era diabético e tinha hipertensão, uma doença que ameaça a vida. Pressão alta é um sinal desta doença. Não creio que nenhum membro de sua família gozasse de saúde perfeita e, provavelmente, foi porque todos sofriam de falta de dinheiro, faziam uma dieta desequilibrada ou qualquer outro alimento acessível, o que não era muito. Tendo em conta o contexto de pobreza da sua família, tenho a certeza de que nunca foram informados sobre nutrição adequada, mas mesmo que fossem especialistas em nutrição, isso não teria adiantado muito, porque tinham de substituir com tudo o que pudessem criar ou comprar. Não muito depois de conhecer Elvis, ele me disse confidencialmente que tinha uma doença semelhante ao câncer. Após essa divulgação inicial, não discutimos o assunto novamente até 1977, por causa de uma crença que ambos compartilhávamos. De acordo com as escrituras bíblicas, a palavra e a criação são inseparáveis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ambos acreditávamos que insistir em falar sobre uma doença poderia dar-lhe mais poder e afirmar sua existência. Portanto, quanto menos se falasse sobre ela, melhor. Sentimos que se milhares de pessoas soubessem sobre o câncer poderia ganhar um tremendo poder sobre seu corpo. Embora evitássemos falar sobre sua condição, muitos anos depois perguntei a ele por que mantinha o câncer em segredo. Por que não contara a outras pessoas para que pudessem pelo menos orar por ele? Elvis apenas balançou a cabeça. Veja, você compraria um ingresso para ver no palco um cara que estivesse morrendo de câncer? Você gostaria de se apresentar no palco com um cara que está com câncer? Essa foi uma das últimas vezes que discutimos sua doença.
No entanto, depois da morte de Elvis, disseram-me em estrita confidencialidade, juntamente com Charlie Rod e Larry Geller, que a autópsia revelou o que Elvis já sabia. Aquele câncer ósseo realmente estava lá e se espalhou por todo o seu corpo. Além disso, as minhas suspeitas foram confirmadas quando me disseram que Elvis tinha sofrido 3 ataques cardíacos não relatados antes daquele que o matou. É por isso que, entre outras razões, estou convencida de que, sem os medicamentos prescritos, Elvis teria morrido muito mais cedo. Outro problema genético de Elvis era a insônia crônica, que não era psicológica, mas sim um distúrbio clínico. O pior de tudo era que Elvis andava durante o sono, um problema que também assombrou seu pai, Vernon, por toda a vida. Quando ele estava na estrada, ele precisava ter alguém do lado de fora da porta e as janelas tinham que ser certificadas para garantir que não abrissem. Foi algo com que ele teve que aprender a conviver e conseguiu. Tenho uma opinião pessoal sobre o motivo pelo qual Elvis não dormia bem e isso tem a ver com os seus dons musicais. A música passava por sua cabeça a cada momento. Embora ele nunca teve qualquer tipo de treinamento formal, sua cabeça estava repleta de canções e melodias. Sua mente sempre foi tão ativa e pessoas com mente assim simplesmente não descansam bem. Porque você não pode simplesmente usar o poder da sua mente e dormir? Fiz essa pergunta depois que ele teve outra noite agitada. Não posso, Cat. Até tentei auto-hipnose e tudo mais, mas... E ele encolheu os ombros de uma forma desesperada. Eu simplesmente não consigo desligar minha mente. Seu empresário, o coronel Tom Parker, era um gênio do marketing. E o coronel quase não dormia. Ele costumava dizer que poderia dormir o necessário enquanto descia o elevador. Acho que é uma característica comum entre pessoas que são gênios em suas áreas. Eu sei que a insônia era comum na família de Elvis, tal como o sonambulismo, mas a sua mente ativa, que ele nunca conseguia desligar, era outra razão pela qual tinha dificuldade em adormecer e, claro, o jet lag constante agravava a sua condição. Devo salientar aqui, embora pareça um paradoxo, que apesar de toda a sua fé nos médicos, ele ainda acreditava nos poderes intervenientes de Deus e na capacidade da cura. Acredito que Elvis também tinha o dom da cura. Cada religião tem sua própria maneira de definir isso, mas ele pode ter assumido certas doenças daqueles que curou. Eu sei que isso parece loucura, mas no mundo dos curandeiros existem muitos estudos onde isso aconteceu. Embora os curadores possam ajudar os outros, eles têm dificuldade em curar a si próprios.